Corinthians e o Ceará estão discutindo o empréstimo do Pedro Raul. O interesse partiu do Ceará, já era um interesse já antigo, né? Quem pediu foi o Léo Condé, né? Que é o técnico do Ceará. Tem um jogador lá que eu até citei no meu blend, acho que é a Islam. Eles não estão satisfeitos com ele, né? De centroavante. Então aí, né? Veio a investida, né? Para contratar o Pedro Raul. Só que quando o Corinthians procura o Ceará, quando o Ceará procura o Corinthians para negociar, tentar contratar o Pedro Raul, o Ceará já avisa que quer por empréstimo. E o Ceará já pede para o Corinthians ajudá-lo, né, no pagamento mensal do jogador, porque o Ceará já sabia mais ou menos que não era um salário baixo. Mas aí o Ceará descobre que o salário dele é mais de 700 mil reais. Eu me informei com pessoas lá do Ceará que me falaram que o maior salário do Ceará, os dois maiores salários são Fernando Sobral e Pedro Henrique, tá? Fernando Sobral e Pedro Henrique ganham mais ou menos 400 mil. Cara, eu fiquei abismado em saber que no futebol um jogador tão comum como o Sobral e um outro tão comum como o Pedro Henrique ganham 400 mil. Realmente o dinheiro não vale. As pessoas perderam a noção no futebol, tá? Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 720 mil para o Pedro Raul ou o Ceará pagar 400 para o Pedro Henrique. Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 420 para o Pedro, 720 para o Pedro Raul e o Ceará pagar 400 para um volante Sobral, que é fraco, meu irmão. Esse cara, todo mundo fala, o Sobral. Pode ver que ninguém nunca quis contratar. Eu lembro quando falavam dele no Corinthians, vocês sugeriam ele, eu vivia falando, é fraco, eu presto atenção no jogo, não marca ninguém, anda em campo. Esse cara se arrasta há 3 anos em campo. Como é que um cara desse ganha 400 mil por mês? Então, eu comecei a acreditar na negociação que pode sair, por saber que o Ceará paga, né, tão caro por 2 jogadores tão medianos. Né? O Pedro Raul, para ele, seria um luxo. O Ceará, ele quer fazer com o Corinthians um racha aí de salário por empréstimo do Pedro Raul, só que o Ceará quer ir fazendo como se fosse aquele contrato de produtividade, de metas. Como se fosse, não é, né? Tipo, o jogador atinge tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais no salário. O jogador é titular tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais. O jogador marca não sei quantos gols, aí o Ceará ajuda mais. Então, assim, a discussão entre Corinthians e Ceará para contratação do Pedro Raul por parte, né, do clube cearense, ela não é tão simples. Não envolve só eu pago 400, vocês pagam 300, eu pago 350, vocês pagam 370. Né? Não é só isso. Existe essa questão. Então, por exemplo, o Ceará começaria pagando 200 e poucos mil ao Corinthians por mês, e se o atleta atingisse tantos números aí de jogos, passaria a pagar 300, depois 350, enfim, é o máximo que eles podem arcar, né, com o salário do Pedro Raul. Então, uma coisa é certa, se o Corinthians emprestar o Pedro Raul para o Ceará, o Corinthians vai ter que pagar a maior parte do salário, não vai ser metade, vai ser mais do que a metade, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouco, tá? Aguardar um pouco, porque a discussão existe. O Corinthians já liberou, né, o Pedro Henrique, né, para o Ceará, mas eu acho que o contrato dele acabava agora, não acabava? Do Pedro Henrique. O Corinthians, né, também, o Matheus Araújo foi para lá, enfim. E agora existe essa questão aí do Corinthians ter que ajudar um pouco mais o Ceará. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto, tá? Você quer se livrar do Pedro Raul, torcedor corintiano? Eu sei que você quer. Salve, fiel, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui nessa manhã de quarta-feira para atualizar vocês tudo sobre o nosso timão Corinthians.
e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço de hoje entre Universidade Central da Venezuela e Corinthians pela pré-Libertadores. Corinthians está preparado, chegou segunda-feira na Venezuela, ontem fez um reconhecimento do campo, os jogadores apareceram, acabaram alguns concedendo entrevista, José Martínez, muitos jogadores falaram, né? Até o zagueiro André Ramalho também, que é o xerife da defesa, acabou falando dessa expectativa desse jogo. Foi perguntado sobre Corinthians ter sido eliminado pelo Tolima em 2011, depois teve dificuldade em 2015 para passar por Once de Caldas e 2020 foi eliminado na pré-Libertadores pelo Guarani do Paraguai. Ele falou assim, olha, hoje é outro momento. Isso já aconteceu há algum tempo, a gente não estava aqui, então hoje a gente está vivendo novos ares, o elenco hoje é diferente, os jogadores diferentes, a mentalidade diferente, então a gente está muito concentrado, né, para essa partida de hoje, que ela é importantíssima para o Corinthians, timão aí que vai pegar aí a Universidade Central, que está disputando pela primeira vez uma pré-Libertadores, não está bem no seu campeonato local, né, venezuelano, porque é o 6º lugar, tem apenas uma vitória, então tá mal. Mas não pode brincar com Libertadores, porque aos exemplos tá aí do Corinthians ter sido eliminado, ter se tornado meme, se tornado sarro aí dos antes. Então o Corinthians hoje, com certeza, o técnico Ramon Dias vai escalar o melhor que nós temos. E eu tô projetando a escalação de hoje, vou trazer para vocês, né? Para mim não tem, né, nenhuma novidade, surpresa, porque no gol vai ser Hugo Souza, um dos melhores goleiros do Brasil atualmente, né? Foi contratado pelo Corinthians, pelo diretor executivo Fabinho Soldado, que deu muito crédito pro Hugo Souza. Perguntou para ele se era o Hugo que começou no Flamengo ou o Hugo depois que se perdeu. Ele falou que precisava de uma oportunidade, estava voltando de Portugal, seu time tinha sido rebaixado e ele falou que não teria espaço do Flamengo. Quando o Corinthians surgiu na vida dele, foi a melhor coisa e ele queria dar a resposta e tá dando. Hoje, os especialistas na posição, que são os goleiros, diz que Hugo Souza é um goleiro com uma técnica diferenciada, vai chegar à seleção brasileira em breve, porque é um goleiro que tem boa envergadura, tem boa técnica, é um goleiro jovem, né, alto, é um goleiro que a mesma hora que ele faz uma defesa no chão, ele já está em pé com 2 segundos novamente, então é um cara espetacular. E na lateral direita, o Corinthians vai com o Mateuzinho, né? Vai com o Mateuzinho é aquele jogador regular, tá vivendo até um momento bom nesses últimos jogos, né? Mas não é aquele craque, isso aí não é um jogador que pra mim é pra compor elenco, não seria pra ser titular no Corinthians, mas o que o Corinthians tem de melhor é ele, e ele vai jogar. Então na defesa, né, como o Kaká não tá conseguindo performar, Kaká que é jogador de 8,80, né? Infelizmente, Félix Torres também. Félix Torres até que tá mais ou menos, mas até hoje não mostrou veio pro Corinthians. O Corinthians vai jogar com a dupla de zaga com João Pedro Choca e André Ramalho. Na lateral esquerda, o Corinthians vai com Hugo. Por quê? Diego Palácio não foi relacionado para esse jogo por opção técnica, segundo a comissão do Ramon Dias, né? E aí, Bidu vai ficar no banco. Bidu é outro jogador que provavelmente pode deixar o Corinthians, porque ele ganha no Corinthians R$120 mensais, é salário fixo. Se ele jogar 60% como titular, isso como titular tem que ter 45 minutos no mínimo, aí ele ganha 150 mil, e se ele atingir aí 80, desculpa, se ele atingir a marca de 80% como titular no ano, ele pode chegar a ganhar aí a R$180 mil. E as segundas informações que a gente tem no canal, que o Bidu, né, Samir Carvalho trouxe essa informação quente, né, dizendo que Bidu quer renovar o contrato, mas quer um valor praticamente o dobro. Samir Carvalho, né, jornalista esportivo, corintiano, sabe tudo do Corinthians, trouxe de primeira mão essa informação, que o Bidu quer praticamente o dobro para renovar o contrato. E o Corinthians tá encaminhando praticamente tudo certo, já acertou salários, luva, era direito de imagem, com o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que joga no Getafe, né? Tá acertando a sua vinda pro Corinthians, quase tudo certo. E aí no meio de campo do Corinthians eu acho que não vai ter novidade.
Por que não vai ter novidade? Bidu foi reentregado ao elenco, está disputando na seleção brasileira, né, a sub-20, né, e foi campeão, e aí foi reentregado ele e o Felipe Longo. Mas como o técnico Ramon Dias é muito coerente, acredito eu que ele vai deixar os mesmos jogadores que estavam jogando antes. Porque o Corinthians tá fazendo um meio campo com losango. Tá, Ranieri, Carrillo, José Martini e fechando esse losango, Rodrigo Garro. Na frente, o Corinthians vai estar com Messi Depay e o Roberto. No meio campo do Corinthians, o Breno Bidon, ele terminou a temporada 2024 como titular absoluto do Timão. Porém, ele, como estava disputando a seleção brasileira, o Ranieri entrou. E o técnico Ramon Dias, acho que vai permanecer. Por quê? Ramon Dias, agora eu acredito que ele tenha encontrado o esquema tático do time. Por quê? O Ramon Dias, muitos jogos, estava escalando 3 zagueiros. Não. Tá errado. O Corinthians não pode jogar com 3 zagueiros, porque os 3 são medianos. O Corinthians tem que jogar com 3 meio-campo, povoando o meio-campo, não deixando. O time do Universidade Central vai vir com a linha de 5 no meio-campo. Então o Corinthians tem que estar ali para dar o combate, senão toda hora a bola chega na defesa. Então o Corinthians tem que jogar agora esse esquema tático que o Ramon Dias encontrou, tá perfeito. É 3 no meio-campo. E eu acredito ainda que o Ranieri vai perder sua vaga para o Breno Bidon. Talvez não seja hoje, contra a Universidade Central. Mas o dia que o Bruno Bidon entrar, ninguém tira mais. Porque o cara tem uma qualidade surreal. Um jogador de 19 anos e times europeus estão de olho nele. Assim como também está em Euroberto. O Inter de Milão está preparando uma proposta milionária para ofertar aí ao Corinthians para levar o Euroberto em junho. Então o Corinthians pronto, preparado para esse jogo de hoje e acredito que dá Corinthians 2-0. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar aí da possível saída de Pedro Raul por empréstimo para o Ceará. Qual que é o problema? O Timão pagou 25 milhões em Pedro Raul e o Ceará não tem como fazer a compra desse jogador. Então quer contratar Pedro Raul por empréstimo. E o Ceará já levou também Pedro Henrique do Corinthians, que ganha a faixa aí de 400 mil reais. Só que Pedro Raul ganha aproximadamente 800 mil no Corinthians. E aí o Ceará quer que o Corinthians paga parte do seu salário. O Timão deve emprestar mesmo para o Ceará, porque Pedro Raul já tem dado várias oportunidades para ele e ele não tem correspondido. A última oportunidade foi sábado contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, no Pacaembu, onde ele perdeu inúmeros gols, uma bola cruzada de Coronado na cabeça dele, cabeceou na mão do goleiro. Então a comissão técnica está perdendo a paciência e deve ser emprestado. Só que o presidente Augusto Melo, no seu mandato, disse o seguinte: o Corinthians, no seu mandato, não iria emprestar jogador pagando metade de salário. O que está acontecendo é o que o presidente falou. O que falou que não ia fazer, está fazendo. Porque o Fagner foi para o Cruzeiro, o Corinthians está pagando uma grande porcentagem do seu salário, certo? Agora o Pedro Raul pode sair para o Ceará e o Corinthians vai ter que pagar aí uma porcentagem do seu salário. E a porcentagem é alta, hein? É mais da metade do salário. Então, em torno dos 500 reais. O jogador vai estar fortalecendo outro clube e o Corinthians vai estar pagando para o jogador jogar em outro clube. Então, a diretoria do Corinthians tem que rever algumas coisas que fizeram no início do seu mandato, presidente, porque isso não pode continuar. O Corinthians gasta dinheiro e vai ter que ir ao mercado contratar. Então, você paga o jogador para jogar em outro clube e o jogador e aí você vai ao mercado e faz uma contratação cara. Então, você paga 2 vezes. Paga o jogador que não está no clube emprestado e paga para contratar outro jogador. Aonde o Corinthians vai com a dívida de 2,4 bilhões. Essas coisas que faz o clube ficar endividado. Mas essas questões de administrativo do Corinthians, após o Fabinho Soldado ter chegado, melhorou muito. Eu acredito que esses erros não vão acontecer mais, contratar jogador que não sirva para jogar no Corinthians, porque o Timão hoje tem que fazer contratações específicas, contratar um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo que está bem encaminhado e 2 atacantes velocistas que o Corinthians hoje não tem. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.